E aqui nós temos a questão 1. Aí fala o seguinte: os últimos séculos marcam para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança em termos de produtividade. Chegou-se recentemente à constituição de um meio técnico, científico e informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. O que é que essa questão está falando para a gente? Que está dizendo que nos dias de hoje o campo ele está tão tecnologicamente desenvolvido, tão urbanamente, né, com recursos das cidades, no campo, na vida rural, que está cada vez mais difícil a gente conseguir distinguir o que realmente é área rural, o que realmente é área urbana, certo? Então, nos países desenvolvidos isso acontece, e como a gente falou no início também da aula, que nas partes mais desenvolvidas, mesmo em países não desenvolvidos, já é uma verdade, essa realidade da tecnologia em cima na produção da área rural, tanto na agricultura como na pecuária. Por exemplo, regiões pobres no semiárido nordestinos, mas que produz como se fosse uns Estados Unidos da vida, uma Inglaterra da vida, a própria rede do São Francisco, não é isso? Bem pertinho aqui, o exemplo nosso aqui, a nossa Chapada do Apodi, aquela agrícola famosa, aquela empresa, não é isso? Então, tem um solo fértil, tem um capital para investir e produz em pleno semiárido, como se estivesse produzindo num país desenvolvido. Então, as áreas mais pobres, mais carentes de um país não desenvolvido também são beneficiadas, logicamente, pelo capital privado, geralmente internacional, geralmente estrangeiro, mas isso é uma realidade. Aí, continuando aqui a questão, a modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que certo? Então, considerando tudo isso que está acontecendo, relação tecnológica no campo, cidade, o que é que a gente pode verificar que está acontecendo na nossa realidade? Então, A vai nos dizer o seguinte: a Revolução Verde, vixe Maria, Revolução Verde, o que foi isso? O pessoal saiu na rua rebolando alface, repolho no povo, o que foi isso aqui? Pessoal, a Revolução Verde aconteceu na década de 60, certo? Começou nos Estados Unidos, um engenheiro agrônomo chamado Norman Bullard. Ele tinha uma ideia na cabeça que era acabar com a fome do mundo todinho. Ele queria acabar com a fome no mundo todo, nos países subdesenvolvidos principalmente. O que foi que ele fez? A ideia dele era que todo tipo de insumo, todo tipo de tecnologia agrícola que estava disponível em países desenvolvidos chegassem, né, tivessem acesso, fossem distribuídas nesses países não desenvolvidos, aumentando gradativamente a quantidade de alimentos e aumentando gradativamente a qualidade de vida das populações desses países. Então, começou no mundo todo a se disseminar sementes selecionadas, agrotóxicos, fertilizantes, enfim, todo tipo de insumo agrícola foi disponibilizado a altos custos, logicamente, para os governos de países não desenvolvidos, Sul-Sudeste Asiático, África e também América Latina, né? Então, realmente, a Revolução Verde aconteceu, aumentou a produtividade nesses países, diminuiu a fome, porém não erradicou, tá certo? Então, isso foi a Revolução Verde. Então, a Revolução Verde proporcionou tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola, certo? Aqui fala a palavrinha mágica, erradicando a fome nos países em desenvolvimento, ou seja,
acabou a fome. Ninguém mais passou fome a partir da década de 60 para cá. Então, descartada, né? Devido a essa questão da erradicação. B. Verificou-se a inovação tecnológica incorporada à agricultura. Proporcionou aumento de produtividade, libertando o campo da subordinação da cidade, ou seja, com a mecanização agrícola, com a tecnologização agrícola, aconteceu com que o campo se emancipou novamente da cidade. O campo hoje, a área rural hoje, será que ela é insubordinada? Ela não é, hierarquicamente falando, não depende mais da cidade? O que é que vocês acham? C. A produção de uma infraestrutura científica e tecnológica que promoveu uma interação socioespacial entre o campo e a cidade, ou seja, com a absorção de tecnologias desenvolvidas na área urbana para as áreas rurais, houve essa interação socioespacial entre o campo e a cidade, ou seja, há nesse sentido uma interdependência entre os dois. É o que está propondo aqui a assertiva C. O que é que vocês acham? Vamos para D. Verifica-se a introdução de novas fontes e alternativas tecnológicas, que democratizou o acesso à terra. Democratizou, que palavra bonita. Refletindo na maior fixação do homem no campo, ou seja, quando chegou a tecnologia na área rural, a população que estava na cidade voltou para morar na área rural. Ou não, ou foi o inverso. Com a tecnologização da área rural, aconteceu o que a gente falou agora há pouco? O êxodo rural. A população saiu do campo e foi para a cidade, certo? Então houve aí uma inversão aqui da assertiva D. E também não houve essa questão da democratização do acesso à terra, não. Quando a tecnologia chegou na área rural, o que aconteceu? As agroempresas começaram a dominar o mercado de venda, seja a âmbito regional, local, nacional e até mesmo mundial. Então o pequeno produtor não tinha condições de competir com uma grande agroindústria, certo? Então não houve essa democratização. E a E está dizendo o seguinte, que se verificou que essa tecnificação das atividades rurais acelerou a cadeia produtiva industrial, subordinando a cidade ao campo. Sabe que aconteceu isso com a acepção de técnicas para as atividades rurais? Fez com que aumentasse a industrialização no campo, fazendo com que a cidade se tornasse submissa ao campo. Então, o que é que vocês acham, pessoal? Então, a questão correta a C, né? Houve essa interação socioespacial entre o campo e a cidade. Um processo de interdependência. Quando vocês pegarem essa palavrinha aqui no Enem, essas duas palavrinhas, interação socioespacial, vocês automaticamente se antenem e associem para essa interação, essa interligação entre dependência mútua do campo e as cidades. Vamos para frente, aqui mostrando aqui as causas da agricultura itinerante. O que acontece?